Olá, boa noite, bem-vindo a mais um SPN TV News, aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui de Americana, para mais 12 cidades. Agora também para a cidade de Campinas, são mais de 1 milhão de habitantes pelo canal 8 e também a cidade de Piracicaba, canal 5. Bem-vindos aqui ao nosso SPN TV News pela RPTV. Como sempre, um convidado especial. Hoje estou aqui com a vereadora da cidade americana, Maria Giovana. Vamos falar sobre política, assuntos da nossa cidade e também do nosso país, que eu quero fazer algumas perguntas a respeito de saúde para a Giovana. Giovana, boa noite, bem-vindo a mais um programa, tudo bem? Boa noite, Magrão, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Tá certo, a gente sempre bate papo a respeito das coisas que estão acontecendo aqui na região e também no país. Giovana, eu sei que você trabalha com saúde há muito tempo e a gente está tendo aí informações das piores possíveis a respeito de vacinação infantil. Por exemplo, a vacinação infantil está abaixo da meta em 25% das cidades no Brasil. A gente está tendo caso aí de sarampo, por exemplo, no norte do país, no Nordeste, na cidade do Rio de Janeiro, até no Rio Grande do Sul já teve caso também, pela falta de vacinação às crianças. Essa moda de não vacinar os filhos, de onde vem, Giovana? Olha, existe sim uma questão de um movimento para que não se vacinem as crianças. É um movimento internacional, muito forte nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, mas também muito combatido, porque esse movimento acaba trazendo novas doenças antigas que foram erradicadas. Doenças velhas que estão voltando. Que não deveriam estar voltando. Mas existe também uma dificuldade que já está comprovada do sistema público brasileiro, que ficou com uma dificuldade desde logística, produção de vacina e em alguns lugares que a gente está acompanhando, falta até agulhas. E as crianças não estão deixando de ser vacinadas. Então hoje nós temos dois problemas grandes. E eu nem acho até que o problema algumas mães decidirem por vacinar é o principal. Hoje realmente a gente está com um problema do sistema estar deficitário. Aqui em Americana, na região, diversos postos de saúde estão com falta de vacinas básicas, porque a criança de 3 meses, a polio, enfim, outras vacinas do calendário de toda a criança brasileira estão em falta. Inclusive, a respeito da polio, o último caso no Brasil foi em 1989, acho que no sertão do Piauí, se não me engano. E agora com esse tráfego de pessoas, principalmente da Venezuela para cá, a gente poderá reaver esse tipo de doença que já estava praticamente extinta, né? Erradicada do país. A gente tem que entender, nós que somos sanitaristas, falamos de saúde pública, entender os movimentos que estão acontecendo. Então, por exemplo, o Zika foi uma doença que a gente importou da África e chegou no Nordeste brasileiro, caiu para o Sudeste, tanto é que a gente teve muitos casos de microcefalias no Nordeste. E isso é natural, a gente vive num mundo globalizado. O avião para lá e para cá, coisa que se fazia viagem de 30 dias, hoje você faz em algumas horas. E eu gosto de falar muito isso, a questão de estarmos recebendo muitos imigrantes, não tem que ser, a gente não tem que olhar pelo lado ruim, a gente só tem que realmente se estruturar para recebê-los. Né? Porque é inevitável, na minha opinião, ainda mais o Brasil, um país continental, a gente lutar para defender essas fronteiras gigantes que nós temos, lutar contra a entrada dos nossos irmãos, né, os nossos vizinhos, o pessoal da América Latina, não seria esse o caminho. Eu digo, a gente tem que estar atento, nós temos bons profissionais no Brasil, profissionais assim, elogiados mundialmente, os brasileiros, cientistas brasileiros, epidemiologistas, eles ajudam países europeus, eles que ajudaram a conter o Ebola, a última grave epidemia que nós tivemos. Então, realmente, é colocar isso a favor. O que a gente vê hoje é um desmonte do SUS. Uma falta de vontade do governo para que o SUS funcione. Isso é muito claro. O teto do gastos, a gente não pode deixar de falar, que limita os investimentos nas áreas básicas, uma delas a saúde, já está afetando drasticamente a saúde. Então, a questão da vacina, alguns exames preventivos que estão deixando de ser feitos, eles estão batendo no tal do teto do gasto, que tem que ser revisto, na minha opinião, quanto antes, e isso também passa por um compromisso, agora, chegando em época de eleição, de ver qual presidente vai assumir esse compromisso. Mas, como sanitarista, eu digo que não tem outro caminho. Não existe colocar um teto de gastos na saúde. Saúde se investe. Mas me fala uma coisa, você falou a respeito de política, novo presidente, que é o que eu bato sempre na tecla. Esse ano a gente vai ter uma das
uma das eleições mais importantes, se não a mais importante dos últimos tempos, tanto para presidente da República, que de repente está meio tumultuado ainda, mas mais para deputados federais e senadores, que eles que vão modificar essas leis. Mas, por exemplo, o teto de gastos, que nem você falou, que foi aí uma vitória, entre aspas, do governo, muita gente fala bem, muita gente fala mal a respeito desse teto. Mas e a corrupção, Giovana? A gente está tendo agora no Rio de Janeiro, a respeito de saúde, são 600 milhões de reais. E depois que a Lava Jato já estava aí há mais de 4 anos rodando, prendendo um monte de gente. Quer dizer, o pessoal prende, o outro pessoal solta. E esses mesmos que foram presos já tinham sido presos anteriormente pelo mesmo motivo. E aí? É muito dinheiro vazando? Muito dinheiro, eu não tenho dúvida. A gente que está aí há 1 ano e meio na política já sabe que tem muito dinheiro. Agora, que nenhum brasileiro se engane, a corrupção é sistêmica. Ela está no poder público, ela está no empresariado, ela está no povo brasileiro. Ela está no judiciário? Ela está no judiciário também, não tenho dúvida nenhuma. Ela é cultural do nosso povo. E cada dia eu tenho mais convicção que é isso. E mudar a cultura, estava lendo um livro esses dias de uma antropóloga, fazer uma mudança cultural são 100 anos em média. Você mudar a cultura de um povo. Então a gente tem que entender que a gente está nesse caminho. Talvez que eu acho que no começo do caminho, no meio do caminho ou no final? Acho que é eu acho que a gente está no começo, mas com um rompimento muito abrupto, que é positivo, que isso vai dar uma acelerada na mudança, porque os tempos, até essa antropóloga, ela não é dos nossos tempos. Os tempos de hoje são mais acelerados por conta das mídias sociais. Então eu acho que a gente está rompendo de maneira abrupta com uma cultura. E isso é difícil, porque não é todo mundo que está conectado. Então a gente chega lá no brasileiro, que mora lá no interior do país, ele ainda tem isso sistêmico. E a gente elege as pessoas, os filhos, os netos e por aí vai, né? Então é saber que tem que ter paciência, vale a pena lutar pelo que é certo, vale a pena lutar por romper com isso. E também ter a consciência de que não é só na política, porque demonizar a política, colocar que todos os problemas do país estão na política, não Mas tudo não passa pela política, Giovana? A política... Querendo ou não, gostando ou não, de repente não é na mão do deputado que de repente junto com os outros 500 vão lá fazer as leis, vai passar pelo Senado e é por aí que é o caminho. Não adianta você gostar ou não gostar. Isso que eu digo, eu falo que tudo passa pelo povo brasileiro. Os políticos nada mais são do que pessoas brasileiras eleitas pelo povo brasileiro. Então, tudo passa pelo povo, e o povo é amplo. A política é uma representação, a gente coloca esses políticos lá. E se a gente não acredita nisso, é o sistema que a gente tem, eles vão continuar sendo eleitos. Eu fico muito preocupada. Alguém vai governar. Alguém vai governar. E a gente de pele e osso, que nem eu, que nem você, que nem qualquer um que está nos vendo. Então, alguém tem que sentar lá. Alguém tem que sentar e realmente começar a mudar. Então, a política é um reflexo do que é o povo brasileiro. Tá, eu não podia deixar de abordar esse assunto. Nós vamos trazer a coisa aqui para a nossa paróquia, Giovana. Já tem um assunto que é recorrente aqui, já faz um tempo, a respeito da SEI, da saúde. Eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa que não está ao par do que é que está acontecendo, o porquê a SEI foi criada. A SEI é uma comissão especial de inquérito a respeito da saúde da cidade americana. E gostaria que você falasse também, porque no início do seu trabalho como vereadora, antes um pouco, você ajudou inclusive o governo que aí está na Secretaria de Saúde. E gostaria de já começar fazendo aquela pergunta. Naquela época não deu para ver? Ou de repente você não tinha acesso às coisas que de repente estão se mostrando hoje no dia a dia? Veja, logo no início eu tinha acabado de ser eleita e fui convidada para contribuir com a saúde. E o tempo todo dizendo que eu seria vereadora. E eu assumi o compromisso, honrar o compromisso que eu assumi. A eleição foi em outubro, você ficou 2 meses até assumir o cargo em janeiro, foi isso? Isso. E o compromisso, quando nós estivemos lá, até porque eu sou técnica da área, era que a gente fizesse um diagnóstico de saúde da cidade americana e apontassem alguns caminhos que teriam que ser seguidos, na minha opinião, como profissional, para a gente melhorar a saúde pública de Americana. Então eu estava lá numa posição extremamente técnica, pouquíssimo envolvida ou nada envolvida com a gestão, mas mesmo assim, na minha passagem por lá, eu recebi inúmeras denúncias de servidores e trabalhadores do SUS, de que parecia que alguma coisa errada estava acontecendo. Então, quando eu assumi isso como vereadora, para eu não deixar de investigar isso, e em janeiro assumi como vereadora, entreguei o que me comprometi, um diagnóstico que não foi seguido, em nada ele foi seguido, e comecei a investigar algumas denúncias que eu tinha ouvido lá dentro, algumas
E aí que começa a SEI? Aí não começa a SEI ainda. Eu sou presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, com outros 2 vereadores, Thiago Brock e a Judite, e eu falei, vamos pegar as contas. A gente começou a achar algumas irregularidades, médicos com super salários. Inclusive eu vi aqui, eu estava vendo um vídeo seu, eu já estou atravessando aí o seu início da SEI, mas eu acho importante ressaltar. R$70 mil, médico chegava a tirar isso por mês. Sim. Aí você deu a entender que, de repente, esse médico recebia esse dinheiro e uma parte desse dinheiro voltaria para alguém. Para quem seria? Isso. Hoje mais ou menos. Eu sei que você não sabe, mas é isso que vocês estão tentando. Eu tenho certeza que esse dinheiro voltava para alguém, não sei dizer quem. Porque ele trabalhava, imagina só, 25 horas por dia durante 30 dias no mês. Quer dizer, o dia tem 24, ele já trabalha 25. Isso a gente se deparou em março do ano passado, fizemos o trabalho e entregamos para o Ministério Público de Americana, que não tem efetivo para aprofundar as investigações. Está em conversa lá e falam, olha, se vocês puderem aprofundar, é bom, é o papel de vocês. E nos ajuda também, já entrega um negócio mais redondo e tal. E a gente também foi acompanhando a questão da saúde americana. Não melhora, só piora, enfim, os relatos são inúmeros. E no final do ano, lutamos para abrir a SEI, que em outros municípios chamam de CPI, e lutamos então para a SEI da Saúde, que foi aberta no final do ano, e em janeiro a gente começou os trabalhos, que vem sendo desenvolvido há 6 meses, e que a gente foi descobrindo mais e mais irregularidades, inúmeras, desde possível direcionamento de licitação, que é um crime, mais médicos que recebiam além do que trabalhavam ou não trabalhavam. Ontem nós tivemos relatos de notas fiscais que eram pagas sem conferência do plantão, então simplesmente eram emitidas notas fiscais de plantões e não existia nenhum tipo de conferência se o médico foi trabalhar, se as pessoas estavam lá. E basta ir no hospital. Você vai no hospital, você não encontra esses médicos. E a gente está se aprofundando. Há quanto tempo essa comissão já está? Há 6 meses. Há 6 meses. A gente vai chegar no outro fato polêmico. O tempo esgotou. E vocês estão aí agora tentando, você principalmente, pedindo aí uma prorrogação por 180 dias. Aí, semana passada, o pessoal aprovou por 15. Qual foi a história? Tipo assim, aprova por 15, mas por que não 120, 180? Isso é chamado manobra política. Existe uma base que quer derrubar as investigações, porque, na minha opinião, é muito simples. Nós pedimos pela Justiça a quebra de sigilo bancário desse médico que ganha 70 mil por mês. Ele continuou ganhando? Não, agora ele saiu. Que ganhou por algum tempo 70 mil. Você sabe exatamente quanto tempo? Ele ia variando, então eu tinha mês que era 64, 70, o mês que ele mais ganhou foi 70 mil. E a gente pediu a quebra de sigilo bancário, que não foi encaminhada ainda, tem que ser encaminhada pela presidência da Câmara. E isso aí aconteceu um movimento muito forte da base do governo para derrubar as investigações. E para não dizer para o povo que eles pararam as investigações de corrupção na saúde, eles prorrogaram por 15 dias. Que não dá tempo de fazer absolutamente nada. Que não dá tempo de fazer nada e isso é extremamente desgastante para nós que estamos conduzindo, porque você imagina, as pessoas às vezes não sabem os bastidores, mas lutar para ter assinatura, para pedir nova prorrogação, isso aí é coisa de uma semana. Você tem que encontrar cada vereador, tem que mostrar o trabalho. Então alguns você trabalha não aparecem. 5, alguns não estão lá, outros a gente tem que correr atrás. Então você imagina, eles, não, a gente vai prorrogando de 15 em 15, conforme necessidade. Isso inviabiliza o trabalho. Isso é loucura, é querer inventar uma história, é querer passar, e na minha opinião, uma das coisas mais feias da política, é querer enganar o povo. Por que você acha que é a base do governo? Eu estou só aqui especulando, fazendo o papel do advogado do diabo. Você acha que o prefeito está envolvido nessa história? Eu tenho certeza, porque o prefeito dá uma entrevista essa semana na rádio de Americana, não me lembro qual, dizendo, eu me reuni com os vereadores. Então, assim, se nós todos estivermos em sã consciência, não tem que se reunir com vereador nenhum sobre a SEI. O Poder Legislativo é o Poder Legislativo, o Poder Executivo é o Poder Executivo. Pelo contrário, eles têm que mais nos dar liberdade para a gente seguir investigando. Na minha opinião, um governo que se mostra aberto a combater a corrupção, mesmo se ela for interna, eu sei o tamanho que uma prefeitura tem. Às vezes as coisas acontecem e eles não estão sabendo. Agora, o que me preocupa é postura. Não, estou à disposição, vamos investigar junto, conto com a gente, ou
não vamos mobilizar para acabar com essas investigações, porque a gente não sabe onde vai chegar. Então, assim, existe um relato gravado do prefeito, eu me reuni com os vereadores, e isso mostra claramente uma influência do executivo nessa decisão. Agora me fala uma coisa, Giovana, eu estou entendendo essa história, mas a saúde americana é administrada, é tocada, de maneira popular de dizer, por uma OS? Não. Não é? Ela era, nesse momento que aconteceu esse problema da SEI? Não, ela nunca foi. A gente teve, e é isso que a gente mostra na SEI, é uma relação promíscua. Essa OS, por acaso é uma OS, ela só era uma prestadora de serviço. O contrato dela com a nossa prefeitura é fornecer médico, fornecer RH. Ou seja, a gestão está na mão do município, eu tenho uma deficiência de médico, eu faço a minha escala de plantões, vai faltar médico tal dia, eu preciso que vocês forneçam um médico para cobrir o plantão tal e tal. Esse é o contrato. Mas por que essa empresa tinha um escritório dentro da Fusame? Essa empresa tinha vários testemunhos. Essa é plural. E a empresa que está atualmente está fazendo a mesma coisa. Isso só para o pessoal entender. Essa plural estava até certo tempo atrás, aí ela saiu ou ela foi retirada? Ou venceu o contrato? Ela ganhou um processo licitatório e acusa o prefeito diretamente de direcionar um processo licitatório, que é crime, para que eles perdessem... Para uma outra. Para uma outra. Quer dizer, eles estavam com amizade, a amizade acabou, agora a amizade passou para uma outra empresa. Isso. É mais ou menos. É mais ou menos assim. Eu falo que é só assistir esses filmes da Lava Jato, porque é o modus operandi. E é o que a gente está combatendo. E assim... Podemos perder, vamos perder quantas vezes for necessário, mas a gente quer passar para o povo um posicionamento. Nós estamos aqui. Nós não vamos mudar a opinião, nós não vamos dar um passo atrás a um caso que claramente mostra um caso de corrupção. E mesmo que a gente perca, mesmo que tenha o que eles chamam de rolo compressor, a gente não vai dar um passo atrás. A gente vai expor e vai expor de novo, e quantas vezes a gente puder fazer isso. Agora deixa eu fazer uma pergunta daquelas, né? Muito agradável. Você sabe que o prefeito da cidade é de uma família tradicional aqui, como você também é de uma família tradicional, pessoal tranquilo. Você acha que ele estaria envolvido num ponto desse, de repente, de colocar o nome da família na lama, ou, no seu caso também, o nome tradicional da sua família, dos seus antepassados, enfim, de repente, por um valor tão ínfimo, ou quer dizer, qualquer tipo de corrupção é corrupção, qualquer valor é um valor. Você acha que de repente ele sabe disso, ou ele está tentando acobertar uma outra pessoa no caso, ou pessoas que fazem parte do seu grupo político, ou é por aí que a investigação vai chegar? Eu acho que assim, a política são muitas tramas e a gente não conseguiu concluir nada, e não vamos conseguir. Só estou especulando também, viu, Giovana? Eu não tenho como afirmar nada, mas o que eu afirmo com tranquilidade? Estes movimentos, para mim, são antidemocráticos. São movimentos que mostram que, se não ele, um grupo ligado a ele, estão com medo do que a gente vem investigando. Os movimentos que eles fazem para tentar desqualificar um trabalho, e eu sempre gosto de falar, não é um trabalho da Giovana, nós somos uma comissão de 10 vereadores que acompanham a coerência do que a gente vem fazendo. Se fosse um trabalho meramente meu, a gente não teria apoio para pedir prorrogação de novo, para lutar por isso de novo. Então, assim, os vereadores que acompanham sabem da coerência do trabalho. Então, o que eu falo com tranquilidade, para mim, esses movimentos antidemocráticos que não mostram nenhum tipo, não dão a mão para que a gente conduza as investigações, que é o que eu faria no lugar dele. Vamos lá, vamos investigar, vamos punir. Ele não pode ser intimado, ele foi convidado por enquanto e também não aceitou. E não compareceu, não aceitou, não compareceu ao convite. Não compareceu, é uma decisão dele totalmente legal, é regimental também da Casa do Legislativo, mas eu entendo que como pessoa pública a gente sempre tem que estar à disposição de prestar esclarecimentos. Perguntas e respostas? Você pergunta, eu respondo? Se de alguma maneira você não pode responder, não responde, não sei. Eu não vejo muito problema. Eu nunca tenho medo de sentar junto a ninguém. Ninguém que diverge de mim, ninguém que tem outra opinião. Não sei, eu vou buscar, vou tentar, porque é o que a gente tem que ser. Ninguém tem que saber de tudo, né? Eu vou por um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu vou continuar falando a respeito dessa SEI, que eu gostaria que você esclarecesse de uma vez aí para os nossos telespectadores, o pessoal, os eleitores, né? Aqui da cidade americana principalmente, o que é que
está acontecendo, porque inclusive tem sessão camarária ainda antes do recesso, para ver se vai prorrogar por 180 dias, se vai continuar nos 15 dias. E algumas testemunhas se sentiram, entre aspas, não ameaçadas, mas pressionadas em depoimento. Enfim, esse tipo de assunto, ok? Vamos para o rápido intervalo comercial. Na sequência, continuo falando com a Maria Giovana a respeito da SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito da Saúde aqui na cidade americana. É um assunto que está dando aqui o que falar. Olá pessoal, quero apresentar para você o café Ibiporá, café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas, em 3 maneiras para você tomar, consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você tem aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Ibiporá, que no Tupi-Guarani é Pedra Bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos 1.000 metros, né, de altitude, 1.100, 1.200 metros aqui do sul de Minas, entre Andradas e Ibitura. Confira, você vai gostar. Café Ibiporá, é bom você experimentar. Galera, quando se fala em qualidade e o menor preço, olha o que eu mostro para você aqui na Impacto Prime, cidade de Americana. O Miguel está aqui com a gente, são mais de 20 unidades, realmente trazendo uma qualidade diferente, né, Miguel? Isso, são mais de 20 unidades no estado de São Paulo e no estado de Minas. Alinhamento 3D, esta faz o quê? Acha o ângulo perfeito do carro? Acerta o ângulo perfeito do carro na medida do fabricante. E olha só, você que tem a sua caranga Aro 13, a partir de quanto? Aro 13 está na promoção a partir de R$ 129,90. Só R$ 129,90, certo? Certo. Ó, e tem mais. Você pode facilitar a sua vida através do cartão em quantas vezes? Até em 10 vezes sem juros. O quê? Sem juros? Sem juros. 10 vezes sem juros é aqui na Impacto Prime, em Americana. Gonçalves Dias com a esquina Rafael Vita. Ó, vem pra cá, aproveite, economize, segurança para sua família. Uma loja como essa, 0800 100 7575. 0800 100 7575. Miguel, obrigado, viu? Galera, vem pra cá. Aqui, a carne é de qualidade. E bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com o programa Sociedade, Política e Negócios, falando da nossa sociedade, com a nossa política, hoje no caso a Maria Giovana, e também dos homens e mulheres de negócios que estão tentando mudar esse país. Você acha que esse Brasil é o país onde o futuro nunca chega, Giovana? Não, eu sou do termo otimista. Eu acho que a gente está aí, inclusive, fazendo a transição para o futuro. Acho que esse é um ano que a gente vai ter que dar uma resposta nas urnas, de maneira geral, nas nossas vidas, que é um momento de transição. Acho que a gente está aí para... Você acredita nas urnas eletrônicas do Brasil? Acredito. Você acha que é uma fraude? Não, eu conheço agora um pouco até dos bastidores e isso não é uma... Essa história que o Palocci, que é um dos delatores aí do PT, que disse que os candidatos eram decididos nos bastidores antes das eleições... Não, eu acredito assim, existe compra de voto, a urna ela é segura, mas existe toda... Como é que é decidido? E isso que eu acho que a gente vai romper esse ano.
se pagar, a campanha era feita assim, se pagavam lideranças que viravam votos. E fazia um cálculo muito claro, muito tranquilo. Ó, aquela pessoa vai trazer 20 votos, 30 votos, porque as pessoas conseguiam virar esse voto. E na minha opinião, esse é o ano da mudança, porque essa pessoa intermediária, que é uma liderança, eu começo a duvidar da capacidade dela de virar voto. Porque está todo mundo antenado, porque a pessoa vai querer consultar antes. E por isso que eu acho que o povo brasileiro vai ser mais do que fundamental. Eu acho que esse esclarecimento que nós estamos conversando aqui, que não tínhamos até certo tempo atrás, você sabe disso, que 4 anos atrás, na última eleição, a gente não falava de política que nem se fala hoje. Isso se reflete no Brasil inteiro? Sim. Falar sobre isso, eu sei, por exemplo, o tanto de barreira que a gente rompe, eu até como política, de contar um pouco desses bastidores, de contar um pouco de como se fazia política, e muitos ainda fazem, e que eu não acredito, e que eu acho que a gente tem que romper com isso, é um apelo que a gente faz para os brasileiros esse ano, e eu acho que a gente vai dar um passo. Por isso que eu falo que é transição, vai ter de tudo. Vai ter gente eleita através desse tipo de voto, dessa política que, na minha opinião, está ultrapassada, está arcaica, e eu acho que vai ter gente eleita com essa mobilização mais honesta, mais direta com o eleitor, através de redes sociais, através de trabalho. Então, eu acho que a gente vai ter esse momento de transição no país. Eu estou apostando nisso. Eu estou apostando também, porque a última informação que eu tive é que só depois que morrer todo esse bando, tanto do judiciário, como também os velhos caciques do Nordeste e do Norte, a gente sabe, a gente vê, por exemplo, a história do Renan Calheiros, do Jader Barbalho, que está envolvido mais uma vez, do Lobão pai e Lobão filho, enfim, e chega lá na frente e de repente não acontece nada. Não acontece nada, não acontece nada, e não acontece nada, e o tempo vai passando e a eleição está chegando aí. Bom, isso acontece também nos municípios, né, Giovana? Sim. E a gente está falando da CEI da saúde exatamente por isso aí. É uma suspeita, por enquanto, que há corrupção na saúde da cidade de Americana. Existe ainda, né, não sei se depende, quantas testemunhas que já foram ouvidas pela comissão. Inclusive, teve algumas que se sentiram meio constrangidas. Eu gostaria que você contasse essa história para o nosso telespectador. A comissão já ouviu 23 testemunhas. 23. E é um trabalho muito desgastante, nos exige muito mentalmente, de estrutura de equipe, de esforço de tempo, porque realmente, imagina, a gente não é preparado para fazer esse tipo de investigação. É um trabalho quase que policial? Eu falo que eu me desenvolvi muito nessa linha, até na linha de interrogatório, porque a gente vai se desenvolvendo, porque você vai fazer interrogatório, no início a pessoa não responde, você não e aí você vai começando a aprender que você tem que pressionar, que você tem que lembrar que ela jurou falar a verdade, tem que lembrar que ela tem a responsabilidade de estar ali. Inclusive, algumas críticas que eu recebi, porque eu que conduzo os interrogatórios, foi de que a gente foi muito duro com algumas pessoas. E foi porque a gente foi adquirindo aí uma casca grossa em relação a realmente tirar informações de pessoas. Elas sentam ali, é muito tranquilo quando alguém senta e você faz uma pergunta e responde não sei. Teve alguma dessas testemunhas que utilizou o direito de permanecer calada? Ou calado? A gente teve pela primeira vez ontem uma testemunha que em alguns momentos utilizou o direito de permanecer porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si num processo. Isso aqui vai acabar tudo, por exemplo, da sua maneira de ver, independente dos 180 dias, dos 15 dias, da história toda, vai acabar ao Ministério Público? Sendo entregue ao Ministério Público? Isso sem dúvida. O nosso trabalho hoje é que a gente já tem tantas provas, inclusive ingressar com algumas ações populares, com algumas questões, né? De nós como vereadores, como munícipe, porque eu não sou uma pessoa que consigo ficar omissa ao que a gente viu e o que a gente entende que tem prova. Então, até numa ideia de agilizar, eu tenho muita preocupação em dar resposta para a população, né? O povo sempre fala, Giovana, vai acabar em pizza? Para mim, já não acabou. Primeiro porque a gente está lutando por isso até o final e isso é uma postura política que tem que ser elogiada, na minha opinião, porque não é fácil. A gente tem feito uma luta que é muito dura. E segundo, porque a gente está assumindo o compromisso de que tudo que nos cabe vai ser feito. A gente não só vai entregar para o Ministério Público, a gente quer realmente, na medida do possível, já entregar alguns processos bem redondos com tudo que a gente viu. Aí, quando vai para o Ministério Público, todas as investigações que vocês fizeram, depoimentos, eles têm validade ou tudo acontece, mais uma vez, através do Ministério Público? Tudo a gente entrega para o Ministério Público, eles têm, eu não me lembro, 3 ou 4 anos para apreciar o documento. 3 ou 4? Anos para apreciar
Então, assim, qual é a nossa preocupação? Realmente trazer um ponto para a população. A gente sabe disso tudo, porque é o que eles estão argumentando. Giovana, já tá bom, não precisa investigar mais. Fecha e entrega para o Ministério Público, eles vão dar conta. Mas a gente tem que ter um senso coletivo, republicano. Eu sei da situação deles, são ótimos, são pessoas assim, ativas. Só que eles têm uma limitação de pessoal. Se eu, como vereadora, posso fazer isso, por que eu não adianto? Por que a gente não consegue trazer justiça com mais agilidade? Então, o meu entendimento é que, como vereadora, eu vou fazer essa luta até o final. E esses 10 que fazem parte da comissão pensam como você? Sim, a gente tem hoje, estamos aí começando a ficar dividido, porque existe uma forte pressão do governo para derrubar a Que tipo CEI, de pressão? para que a CEI acabe. Sim, mas essa pressão se traduz de que maneira? Os vereadores na plenária e na comissão votarem para que a gente não tenha tempo de investigar mais. Para você ter noção, hoje, o projeto que foi votado é de 5 dias. Eles estão diminuindo. Eles tinham votado 15, hoje a gente pediu 180 dias. Eles entraram com um substitutivo de 5 dias. 5, de 15 para 5. O que reduz o prazo oficial da CEI, que, na minha opinião, cabe mandato de segurança. E muito provavelmente isso vai acabar acontecendo, porque vocês vão entrar em recesso agora. A gente Ou a entra em comissão recesso continua na semana trabalhando? que vem. A gente não pode, regimentalmente, né? Até gostaríamos, a gente tentou de alguma maneira aí... Continuar trabalhando. Continuar trabalhando, que a gente tem uma Mas não ansiedade. pode. Não pode. Em recesso a gente não pode ouvir ninguém, a Câmara não vai funcionar. E nesse tempo não há o risco de nesse tempo a CEI acabou. Então, eu ia não falar que a CEI acabou, mas se de repente se perder aí... porque afinal de contas são 30 dias, exatamente, ou mais? Agora com o projeto de hoje são 5 dias. Então, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira se acabou. Lembrando que amanhã tem jogo do Brasil, se o Brasil passar, teremos jogo na terça. Sábado, domingo, segunda feriado, 9 de julho, terça-feira se jogo acabou. A gente tem testemunha convocada para quarta-feira, não ouviremos. Se aprovado, né? É um projeto para ser votado. E aí, o que você acha? Eu acho que tem apoio do governo para aprovar esse projeto. E a gente não vai dar nenhum passo atrás. Nós vamos lutar pelo que é coerente. Reafirmo, de novo, não sou sozinha nessa luta. Tem um grupo São 19 de vereadores. O voto do presidente é só de Minerva. Sim. Quanto está mais ou menos aí? A última votação a gente perdeu por 10-8. E eu vinha falando com o munícipe, falou, Giovana, eu estou muito chateada porque as coisas não mudam no país. Falei, gente, a gente perdeu por 10-8. Em outros tempos a gente perderia por 18 a 1, a 2. Então, assim, eu sei que é difícil, mas a gente tem que... E as pessoas que estão de fora, eu cobro muito isso, porque eu falo, é um time. Vocês precisam nos incentivar, assim... Às vezes as críticas acabam nos desmotivando. Vocês precisam nos apontar que, olha, é 10-8. 10-8 é um negócio, é um movimento grandioso. De coerência, de ter apoio, de mostrar um trabalho que está sendo feito e de ter um número razoável de vereadores. Por que a população não está apoiando vocês da maneira como a gente já viu essa Câmara, por exemplo, aqui na cidade americana, viu, gente? A gente está conversando. Como acontece também, às vezes... na Câmara dos Deputados e também no próprio Senado, né? O pessoal pressionando a opinião popular, batendo lá para saber que de repente eles estão ali. Quem te deu o voto, quem te deu aí o cargo, quem te deu a oportunidade de você estar aí onde você está, é o povo, né? Por que eles não vêm, Giovana? Olha, existe uma manifestação convocada, né, que vai acontecer hoje, e eu acho que também existe uma mudança na maneira de fazer. A gente tem acompanhado. E nas redes sociais é uma pressão muito grande sobre vereadores. Então, querendo ou não, existe a militância da internet. Que isso mudou de um tempo para cá, não tem como medir ainda. E as pessoas se mobilizam de uma maneira diferente. Mas nós, 8 vereadores, nós sentimos que o povo está ao nosso lado. Que o povo entendeu o que está acontecendo, entendeu a nossa luta e não tem nada mais gratificante e até de nos dar força. Do que realmente estar com o povo ao nosso lado por algo que a gente tem se dedicado tanto, feito um trabalho com tanta coerência. Pelo que eu entendi, você já está dando mais ou menos por certo que a coisa vai acabar. Eu entendo que a gente não vai conseguir passar a prorrogação. Vocês não vai continuar 10-8, no mínimo. Mas a gente vai tentar até o fim. Isso aí tem como, de repente, voltar de uma outra maneira, por um outro caminho no segundo semestre? Não, o que a gente poderia fazer... No próximo ano? Não, a gente vai estudar, vamos
estudar um mandato de segurança, porque eu entendo que alguns... Essas pessoas envolvidas, eu faço uma pergunta atrás da outra, né? Essas pessoas envolvidas, né, nisso que vocês vão encaminhar ao Ministério Público, vão continuar sendo investigadas agora pelo Ministério Público? Isso. A ideia é essa? A gente já está... A SEI já estava acabando, a gente tinha uma ideia de que ela estava com 85% a 90% concluída. Então nós temos muito material para entregar. Está redondo, eu estou muito tranquila em relação a isso. Mas faltava alguma coisa a mais? Faltava algumas acariações, porque testemunhas que fizeram depoimentos muito divergentes, é algo que a gente assumiu o compromisso com a população, e a gente tinha pedido 30 dias. E não deram 30 dias. E quando a gente achou que esse dinheiro estava saindo, que na minha opinião foi decisivo, a gente pediu a quebra de sigilo bancário de um dos médicos, que aí teve esse movimento muito forte para derrubar a SEI. Para mim isso só mostra que tem coisa errada. Não tem outra. Eu não tenho problema nenhum. Se abrir minha conta bancária, tá lá isso, eu explico tudo. Pode cair muito, pouco, não importa, gente. Agora, por quê? Qual que é o problema de abrir? Eu vi uma declaração sua naquele vídeo. O dinheiro público está saindo. Por onde, né? E essa que é a pergunta. Por onde? Essa que a gente gostaria muito de entregar para a população. Tá certo. Talvez não dê tempo. Giovana, olha, a gente vai voltar a conversar, se você quiser, está aqui o programa à disposição, porque agora vocês vão entrar em recesso próxima semana, e a gente pode falar sobre outros assuntos daqui a uns dias e também sobre o acompanhamento do próprio Ministério Público nesse assunto da SEI, porque se vocês fizeram 90% do trabalho, alguma coisa tem que acontecer. Sim. Não é verdade? Sem dúvida, a gente acredita nisso, fora as ações que a gente pretende entrar. Tá certo, então. Obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos. Espero que o pessoal de casa que de repente está querendo saber mais ou menos o que estava acontecendo nessa história de SEI, Comissão Especial de Inquérito da Saúde, que a Giovana tenha conseguido explicar aí exatamente quais são as dúvidas e as pessoas mais ou menos envolvidas nessa história, né? Tem bastante coisa acontecendo por aí ainda. Obrigado, Giovana. Obrigada, uma honra e um prazer estar aqui. Tá certo. Bom, pessoal, estamos indo embora, voltando amanhã. Amanhã tem Jogo do Brasil. Será que de repente... Vamos ver o que vai acontecer, vamos torcer? Tá certo, então. Tchau, até amanhã, então, com mais um SPN TV News aqui pela RPTV.